Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, do programa de pós-graduação em Manejo de Solo e Água da UFES. Na aula de hoje vamos falar sobre a dinâmica e disponibilidade de micronutrientes no sistema solo-planta e vamos ter aí uma visão panorâmica geral a respeito dos micronutrientes, enfatizando principalmente os principais fatores que influenciam a disponibilidade de micronutrientes do solo para a planta. Já temos estudado a respeito do nitrogênio, fósforo, potássio, de forma bem detalhada, mas não temos como estudar detalhadamente cada um dos micronutrientes. Então, nós vamos apenas ter uma visão panorâmica sobre os principais fatores que influenciam a disponibilidade deles para as plantas. Lembrando que micronutrientes são nutrientes exigidos em pequenas quantidades pelas plantas, né? E macronutrientes são nutrientes exigidos em grandes quantidades pelas plantas. Todos os nutrientes são igualmente essenciais, não importa se sejam macro ou micro. Assim como os micronutrientes são exigidos em pequenas quantidades pelas plantas, eles também ocorrem em pequenas concentrações no solo. Os micronutrientes também ocorrem em pequenas concentrações no solo. Nas tabelas de interpretação de análise de solo, a gente pode observar aqui os teores, os valores e as unidades, né, para expressar teor de micronutrientes. A gente vê que eles são expressos em miligramas por quilo, miligramas por decímetro cúbico, e a grandeza lá dos números é bem pequenininho. Os micronutrientes catiônicos são os micronutrientes metálicos: ferro, cobre, manganês, zinco e níquel. E os micronutrientes aniônicos são o boro, o molibdênio e o cloro. Boro, molibdênio e cloro são aniônicos. Os outros são catiônicos, lembrando que na faixa de pH normalmente encontrada nos solos, a grande maioria do boro, na verdade, se encontra na forma de ácido bórico. Ácido bórico, que é uma molécula neutra, nem é cátio, nem é ânion, mas a gente colocou o boro aí como micronutriente aniônico porque, à medida que o pH vai subindo, vai ocorrendo dissociação de um hidrogênio do ácido bórico e o boro vai ficar na forma de H2BO3-. No Brasil, os motivos que despertaram o maior interesse dos agricultores atuais pela utilização de fertilizantes contendo micronutrientes foram: veja bem, no passado não havia muita preocupação dos agricultores quanto à adubação com micronutrientes. No presente, hoje em dia, já há uma preocupação maior dos agricultores em adubar as plantas, adubar as culturas com micronutrientes. Mas no passado não havia muito essa preocupação. Então, a gente pode aí apontar alguns motivos que explicam esse comportamento dos agricultores diferentes na atualidade quando comparado ao passado. Em primeiro lugar, podemos apontar que a agricultura tem avançado em áreas de baixa fertilidade natural. Antigamente, havia uma mentalidade muito forte na cabeça dos agricultores de só plantar em terras férteis. Então, os agricultores eram muito nômades, eles viviam à busca de terras férteis. E o que é que acontece? Com esse negócio de só querer plantar em terra fértil, então se desmatou muitas áreas, a agricultura era muito itinerante e também o agricultor foi iludido por uma suposta fertilidade aí das áreas de mata. Inclusive, o Brasil inteiro foi o bioma Mata Atlântica, o bioma Mata Atlântica,
ele foi devastado quase todo, né, desflorestado quase todo para plantar café e cana-de-açúcar, porque os agricultores faziam uma agricultura de mineração. Eles não faziam adubação de restituição, não se usava fertilizantes, então era uma agricultura muito extrativista, para extrair todos os nutrientes do solo. Quando aquele solo ficava exaurido de nutrientes, aí ele abandonava aquela terra, ia desmatar uma terra nova, e aí fazer o mesmo processo de novo. E nessa conversinha, acabou quase toda a Mata Atlântica do Brasil, plantando cana-de-açúcar e café dessa forma. Quando chega na floresta, os solos do bioma Mata Atlântica, ou madimorros florestados, né, que é o nome assim, mais técnico, mais chique, o madimorros florestados, né, que é toda essa área da Mata Atlântica. Esse bioma, ele tem uma floresta exuberante, né, tem uma mata de grande porte e tem muita biomassa vegetal. Porém, os solos são muito pobres. Da região da Mata Atlântica. Mas quando chegava e desmatava, você tinha ali muitos nutrientes na serrapilheira, muitos nutrientes nos resíduos vegetais que ficavam sobre a superfície do solo. Ele queimava parte desses resíduos e os nutrientes ficavam nas cinzas. Então, quando chegava para plantar nesse solo recém-desmatado, ele encontrava ali um bom estoque de nutrientes de disponibilidade imediata, de curto prazo, e plantava o café, a cana-de-açúcar, e se dava bem, e aí ele achava que a terra era muito fértil, terra fértil, mas a terra não era fértil coisa nenhuma. As terras, a maioria das terras brasileiras, solos tropicais, de modo geral, são pobres em nutrientes. Todo nutriente da floresta amazônica, da Mata Atlântica, do Cerrado, todo nutriente está na vegetação, está na biomassa vegetal, não está no solo. O solo não tem nada. Então, eles desmatavam, cultivavam, o solo ficava exaurido, com poucos anos. Então, durante aquele período ali, ele não sentia não tinha problema de deficiência de micronutriente, não tinha problema de deficiência de enxofre, então não estava nem aí. Só que com o avanço da agricultura em áreas de baixa fertilidade natural, como no Cerrado, em áreas que já foram desmatadas há muito tempo, estão lá pobres em nutrientes, aí o agricultor começa a sentir problemas, né? Ele começa a perceber problemas de deficiência de micronutrientes nas culturas. E com o avanço da agricultura brasileira na região do Cerrado, que é a região que tem os piores solos do Brasil, do ponto de vista de química e fertilidade, aí é que tem notado problemas de deficiência de micronutrientes. Aliado a isso, convém salientar que hoje em dia as nossas culturas produzem muito. O avanço das técnicas agronômicas, né, de melhoramento genético das plantas, as técnicas fitotécnicas de modo geral, as práticas de manejo, têm provocado, têm promovido ganhos muito grandes de produtividade. Então, hoje em dia, uma cultura do milho, da soja, do feijão, do café, ela hoje em dia produz muito mais do que produzia no passado. E quanto maior a produtividade das culturas, maior é a exigência de nutrientes, inclusive de micronutrientes. Então, se você, no passado, tinha baixa produtividade, então as suas culturas exigiam menos micronutrientes. E o pouco que tinha no solo atendia a demanda da planta. Mas hoje em dia, com uma agricultura de alta produtividade, então, quanto maior a produtividade, maior é a exigência de nutrientes, porque as plantas, elas acumulam nutrientes em todos os seus tecidos vegetais, então,
esse aumento de produtividade também aumenta a demanda de micronutrientes. Outra coisa, muitas vezes, né, hoje se pratica muito a calagem para a correção da acidez do solo e eliminação de problemas de toxidez por alumínio, mas às vezes erram-se nos cálculos, às vezes colocam calcário demais e termina subindo o pH demais do solo, e isso pode induzir o aparecimento de deficiências de micronutrientes, principalmente micronutrientes catiônicos, como ferro, cobre, manganês e zinco, que tem a sua disponibilidade no solo diminuída com o aumento de pH. Né? Então, isso pode também acontecer. Outra coisa, hoje em dia, utilizam-se adubos NPK, adubos fontes de nitrogênio, fontes de fósforo e fontes de potássio, mais concentrados. Os adubos hoje em dia são mais purificados, são mais concentrados em nitrogênio, fósforo e potássio, de modo que eles carregam consigo teores mais baixos de micronutrientes como impurezas. Quando você utilizava no passado adubos menos purificados, você indiretamente, sem perceber, estava aportando determinadas quantidades de micronutrientes no solo e, consequentemente, para as plantas, e aí você não observava problema de deficiência. Mas hoje, os fertilizantes são mais concentrados, são mais purificados, têm um menor grau de impurezas. Né? E também, hoje em dia, há uma maior utilização por parte dos agricultores de ferramentas de diagnóstico, de análise de solo e de planta, para diagnosticar teores de nutrientes no solo e na planta, para verificar se está acontecendo ou não problema de deficiência de micronutrientes. Análise de solo para micronutrientes ainda é uma realidade distante de muitos laboratórios, né, e de muitas regiões, nem sempre faz. Para fazer análise de solo para micronutrientes, você tem que ter absorção atômica, que é um aparelho caro, um instrumento caro, nem todo laboratório tem, porque você, para fazer ferro, cobre, manganês, zinco, tem que ter absorção atômica, né? Então, nem sempre você tem laboratórios que oferecem análise de micronutrientes. No caso de análise de planta, também você tem aí os laboratórios de solo, normalmente também oferece serviço de análise de planta, mas nem todos, porque para fazer análise de planta, como eu disse, tem que ter a absorção atômica, porque cálcio e magnésio no solo você ainda faz lá por titulação, mas já em planta você não pode fazer cálcio e magnésio por titulação, aí vai ter que fazer numa absorção atômica, ferro, cobre, manganês e zinco também numa absorção atômica. Mas hoje em dia as coisas são mais fáceis. Às vezes o agricultor está numa cidade bem distante, mas ele lá coleta uma amostra de solo ou de planta, coloca no correio, despacha numa transportadora e com 1, 2, 3 dias, aquela amostra já está no laboratório lá de uma outra cidade, de um outro estado do Brasil. E lá eles fazem análise, mandam o resultado por e-mail, pelo Zap, enfim. Hoje em dia tem uma maior agilidade. O fato é que os agricultores hoje em dia estão mais utilizando essas estratégias. É mais comum fazer análise de micronutriente em planta do que em solo, né? É mais comum quando o laboratório oferece o serviço e o agricultor interessa, é mais comum ele fazer análise de planta do que de solo. Quando você faz a análise de solo, você prevê possíveis deficiências ou suficiências. Mas quando você faz análise de planta já é uma análise para diagnosticar o estado nutricional das plantas. Então, na análise de planta, você vai diagnosticar, por exemplo, uma deficiência de um micronutriente, que muitas vezes não dá mais para corrigir aquela deficiência
naquele mesmo ciclo, naquela mesma cultura, mas você já fica em alerta, porque no próximo ciclo, na próxima cultura, aí você já vai adubar com aquele micronutriente. Então, gente, são esses os principais motivos que despertaram o maior interesse dos agricultores atuais pela utilização de fertilizantes contendo micronutrientes. Uma coisa que eu quero chamar a atenção em relação à questão dos micronutrientes é porque, às vezes, sem nem perceber, muitas pessoas não sabem, mas muita gente, quando vai cultivar a terra, quem não trabalha com plantio direto, né, e com agricultura convencional, que é a maior parte dos casos, o pessoal vai fazer, quando chega para antes de plantar a terra, aí tem lá aquela vegetação espontânea no solo, que o agricultor chama de mato. O solo está cheio de mato, né, aquela vegetação espontânea que cresceu lá. Só que aquela vegetação espontânea, ela contém nutrientes em sua biomassa, tanto na parte aérea como nas raízes. Então, quando o agricultor ele passa o trator em cima, faz aração, gradagem, etc., e incorpora aqueles resíduos vegetais daquela vegetação espontânea, ele incorpora ao solo, na verdade, ele também está fazendo com isso uma adubação verde. Os nutrientes presentes naquela biomassa vegetal, da vegetação espontânea, do mato, aqueles nutrientes vão ser mineralizados no solo e vão ser disponibilizados no solo. Então, muitas vezes, o estoque de micronutrientes presentes na biomassa da vegetação espontânea, muitas vezes esse estoque de micronutrientes lá vai ser suficiente para atender a demanda de micronutrientes da cultura seguinte que você vai plantar. Entenderam? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, quando a gente vai fazer pedir análise de micronutrientes lá no laboratório, pelo menos aqui da Impar, aí ele bota os 4 micros, né? O ferro, o cobre, zinco e o manganês. Aí não inclui o boro. Se a gente quiser o boro, faz como se fosse a parte, sabe? Certo. Porque não é pela absorção atômica, não, o boro é? Não, o boro é diferente. Porque o ferro, cobre, manganês e zinco, ele é obtido a partir da digestão nitroperclórica da amostra de solo ou digestão nítrica em forno em micro-onda especial, né, para digestão de planta. Mas, no caso do boro, os laboratórios fazem o boro por calcinação. Eles pegam um cadinho de porcelana, pesa lá uma quantidade de amostra de boro, bota no cadinho de porcelana, coloca no forno na mufla, e coloca uma temperatura elevada e torra aquela amostra de planta e vai ficar só as cinzas, né? Queima aquilo ali, né? E fica só as cinzas, aí dissolve aquelas cinzas com ácido e depois vai analisar o boro por colorimetria, usando a azometina H. Então, essa azometina H é um reagente extremamente caro, é muito caro. Você compra uma quantidade de bem poucos gramas e é muito caro. Então, o boro, ele é feito à parte porque é uma metodologia especial só para ele, só para ele. E no caso do cloro, assim, no solo, por exemplo, se faz análise de cloro, se a gente pedir, porque normalmente não vem, se a gente pedir micro e outros nutrientes, mas eles não fazem cloro, né? Pelo menos aqui na Impar não faz, né? Cloro? Sim. Não, eu não conheço nenhum laboratório que faz análise de cloro, porque o cloro é um micronutriente realmente exigido em pequena quantidade pelas plantas e, na prática, os solos têm cloro até demais, né? Você tem muito cloro na água de irrigação, só o cloro da água de irrigação já tem muito mais do que o que a planta precisa no solo, nos adubos, né? Os adubos têm bastante cloro, e quem usa cloreto de potássio aí é que bota cloro mesmo. Então, na prática,
você não encontra problemas de plantas com deficiências de cloro. Existe metodologia específica para analisar cloro no laboratório, mas que não se utiliza porque não tem problema de deficiência de cloro nas culturas no campo. No meu caso, eu disse assim, cloro, porque, por exemplo, o coqueiro, tem uma área de coqueiro, se a gente olhar o cloro, né, extraído pelo coqueiro exportado, é bem maior do que até alguns macronutrientes, né? Então, a gente, assim, se baseia pelo que o solo tem, pelo que vai no cloreto de potássio, não tem uma recomendação para cloro, né? Mas a gente sabe que ele é muito exigente em cloro, né? Se você olhar a extração de cloro pelo coqueiro, é lá em cima, né? É quase que igual a nitrogênio e fósforo, né? Ou nitrogênio e potássio, né? Mas se você fizer cloro também das outras culturas, você vai encontrar muito cloro na planta. Então, assim, não significa porque você encontra muito cloro dentro das plantas, não significa que elas exigem muito cloro. O fato é que o cloro ocorre em grandes quantidades no solo, principalmente em áreas adubadas com cloreto de potássio, e a planta absorve. E ela não tem, normalmente as plantas não têm problema com toxidez de cloro. Tem algumas mais sensíveis, como fumo e batatinha, é mais sensível, então isso pode ter mais problema. Agora, o coqueiro é uma cultura de litoral. O coqueiro, vamos dizer assim, o habitat natural, a origem do coqueiro é nas praias. Então, é uma cultura que tem, vamos dizer assim, uma exigência maior de cloro do que as demais, mas não assim, necessariamente vai precisar de uma quantidade de cloro tão grande como de micronutrientes. Às vezes, acontece eu já participei de um experimento, de uma dissertação de mestrado, inclusive tem um professor aqui da UFESA, que ele testou a irrigação acho que eu já contei isso aqui em outra aula, a irrigação do coqueiro com cloreto de sódio. E muitas vezes, ele, quando colocou isso na água de irrigação, a água de irrigação era de salinidade extremamente baixa. Quando ele aplicou o cloreto de sódio na água, o coqueiro produziu mais, o coqueiro se deu bem, ficou melhor, né? Mas isso é mais por uma questão de uma deficiência de potássio, né, do que necessidade de sódio. Então, se você faz uma boa adubação com cloreto de potássio, né, você normalmente atende também aí a necessidade de cloro. Mas, realmente, o coqueiro é uma planta, devido à sua própria origem, é uma planta que exige mais cloro do que as demais. Então, precisa ter um acompanhamento, porque as demandas de nutrientes variam de acordo com a espécie, né? E, às vezes, os laboratórios não estão, vamos dizer assim, preparados para oferecer esse tipo de serviço de análise de planta para esse tipo de nutriente, porque não tem demanda, não é muito comum as pessoas procurarem. Mas, você fazendo uma boa adubação com cloreto de potássio, aí, a quantidade de cloro é muito grande, porque no cloreto de potássio, para cada átomo de potássio vai um de cloro. Para cada mol de potássio, você aplica um mol de cloro. E como o potássio é um macronutriente, é exigido em grande quantidade, você termina aplicando cloro também em grande quantidade e suficiente para atender a demanda desse micronutriente pelas plantas. Mais alguma colocação? Professor? Pois não. É só uma dúvida. O senhor falou aqui em relação de impurezas do fertilizante. O que seriam essas impurezas? O senhor disse que não, o cloreto de potássio é mais puro. O que seriam essas impurezas do fertilizante? É porque no processo de fabricação dos fertilizantes vai muito material de enchimento, porque os fertilizantes não são reagentes PA puro para análise. Você, por exemplo, para fazer adubo fosfatado, você tem que pegar o mineral, o fosfato natural, né, que é o pó de rocha, a rocha moída, né,
e essa rocha é rica em apatita. Só que vem lá na rocha, a apatita não está lá pura. A apatita é fosfato tricálcico. Fosfato tricálcico. Só que lá não tem apatita pura na rocha. Tem apatita e tem outros minerais também junto dela. Então, essa matéria-prima, ela é tirada lá da rocha, triturada, né? Triturada em partículas menores, e aí você ataca ela com ácido, ataca esse fosfato natural com ácido, para poder produzir o adubo fosfatado, para produzir MAP, né? Para produzir ácido fosfórico, e assim por diante, super triplo, super simples. Então, vai muitos micronutrientes como impurezas, porque esses adubos não são por 100% só aquele nutriente que a gente está trabalhando, não. Então, hoje em dia, os processos de fabricação, eles estão mais sofisticados e eles buscam cada vez mais adubos concentrados, porque isso barateia o frete. O frete, ele pesa muito no custo final dos fertilizantes. Então, uma carrada, um navio de adubo, um caminhão de adubo, quanto mais concentrado for o adubo, mais nutriente essa carrada de adubo carrega. Então, hoje, os adubos já são mais purificados, mais concentrados, de modo que, quanto mais concentrados e purificados, menos nutrientes vão de gaiato no navio, né, como impureza. Mais alguma pergunta? José? Só uma pergunta. Aí o laboratório da UFESA, eles fazem análises químicas de solo e de tecido vegetal para público externo ou só para pesquisa? Não, faz para o público externo também, faz também para os agricultores. Há muitos anos, desde a época que eu era estudante aqui, em 88, 89, quando eu entrei como estudante aqui, já fazia análise de solo para a comunidade, para os agricultores. Não está fazendo agora está complicado, porque esse negócio de pandemia, aí em pandemia funcionário público não trabalha, complica tudo, né? O grande problema dos laboratórios públicos é essa questão de fechar, fecha por causa da greve, fecha porque faltou água, fecha porque o poço quebrou, fecha porque o pessoal está de férias, então fecha muito. E os nossos laboratórios, eu não sei como é que é a dinâmica lá na IPARNE, mas certamente não é igual a um laboratório privado. Um laboratório privado, você tem o serviço sendo prestado de janeiro a janeiro, todo dia, sem parar, e dá o resultado rápido. O agricultor tem bastante agilidade. Então, tem muitas fazendas, agricultores maiores, que demandam um volume maior de serviço, ele precisa de regularidade no serviço. Precisa de regularidade. Não pode assim, não, manda uma amostra lá para a UFESA, aí, não, a estufa quebrou, não sei o quê, ficar esperando um mês, 15 dias, 20 dias, aí o problema dele lá já foi resolvido de outra forma, enfim, é muito descompasso. Então, tem muitos agricultores que mandam uma amostra de solo para um laboratório privado, em outro estado, às vezes até para São Paulo, sai mais rápido do que, às vezes, fazer aqui. E tem a questão da regularidade do serviço. Mas o nosso laboratório aqui pode, sim, fazer análise de solo, não somente de rotina, como também análise de micronutrientes no solo e na planta. Ok? Joséane, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Foi por acidente que levantou a mão? Não, professor, eu levantei, mas até esqueci. Não, porque foi falado sobre como seria essa questão da análise do ferro, do cobre, do zinco e do manganês, né? Eu queria saber como é que é feita essa análise também para saber a questão do molibdênio. E aí o senhor falou que é mais comum o agricultor fazer análise da planta do que no solo. E eu pensei que é mais comum eles fazerem análise do solo, que era uma coisa assim mais fácil, mas o senhor está querendo falar a respeito dos micronutrientes, né? Quando o senhor fala assim.
Eu estou falando de micronutrientes. É mais comum os agricultores fazerem análise de planta do que de solos. Análise de molibdênio, tanto no solo como na planta, é mais complicado ainda, porque o molibdênio é o micro dos micros, teores extremamente baixos, metodologia muito complicada, não é boa de trabalhar e trabalhosa, é feito por colorimetria, aí usa reagentes específicos e a demanda da planta é muito pequena. Então, na prática, como na prática os agricultores não têm muito problema de deficiência de molibdênio nas culturas, então eles também não demandam esse serviço e o laboratório também não oferece esse tipo de serviço. Então, gente, vamos dar sequência aqui na dinâmica dos micronutrientes no sistema solo-planta. Então, os teores de micronutrientes no solo ocorrem, variam bastante em função de vários fatores, como, por exemplo, o material de origem do solo. Né? A riqueza do material de origem de nutrientes, claro que vai influenciar, né, a riqueza de nutrientes do solo. Se o material de origem é pobre, o solo formado a partir desse material de origem também vai ser pobre. Se o material de origem é rico em nutrientes, então há grande probabilidade também desse solo ser rico em micronutrientes. Por exemplo, solos derivados de basalto, né, de rochas máficas, rochas ricas, né, rochas básicas e ultrabásicas, né, como basalto, né, que são ricos em minerais máficos, minerais ferromagnesianos, que carregam em sua estrutura micronutrientes metálicos, como ferro, cobre, manganês e zinco. Então, esses solos são muito ricos em ferro, cobre, manganês e zinco, porque o material de origem é rico. Então, todo solo derivado de basalto, né, de rochas escuras, rochas máficas, são ricos nesses minerais. Aqui na nossa região, aqueles solos com coloração mais vermelha escura, né, como alguns chamam aqui de barro vermelho, normalmente tem uma reserva maior de micronutrientes do que aqueles solos esbranquiçados, amarelo claro, aqueles mais desbotados. O grau de desenvolvimento pedogenético do solo, porque quanto mais desenvolvido for o solo, mais os processos de intemperismo atuaram e ocorreu maior lavagem de micronutrientes do sistema. Os solos jovens tendem a ter um teor maior de micronutrientes. A atividade microbiana vai influenciar na medida em que ela é quem vai ser responsável pela mineralização dos resíduos orgânicos, dos restos de cultura, né, a matéria orgânica do solo. Se você tem uma atividade maior de micro-organismos, vai ter uma maior mineralização da matéria orgânica e uma maior liberação de micronutrientes nesses resíduos. Mas eu vou listar aqui em negrito, vamos dizer assim, em negrito, os principais fatores, aqueles que têm um peso maior, que na prática influenciam mais. Por exemplo, o teor de matéria orgânica do solo. Tanto matéria orgânica, vamos dizer assim, macro-orgânica, ou fração leve, que são aqueles resíduos vegetais mais recentes, depositados mais recentemente no solo, como a matéria orgânica, aquela mais umificada. A gente já falou aqui que você tem no solo diferentes matérias orgânicas, desde aquela folha, fruto, flor, desde aquele galho bem tenro, fresco, que caiu recentemente na superfície do solo, até o humus, que é uma matéria orgânica no estágio de decomposição mais acentuado. Então, você no solo tem diferentes tipos de matéria orgânica com diferentes graus de decomposição. Então, a matéria orgânica, ela contém nutrientes. Ela contém nutrientes, como também micronutrientes. Então, quando esse material é mineralizado pelos micro-organismos, quando ela é decomposta pelos micro-organismos, então vai liberar micronutrientes. Eu dei um exemplo aí, muito prático, que
Normalmente as pessoas nem não ligam, não percebem, mas na prática faz diferença. O próprio teor de micronutrientes na vegetação espontânea, no mato, na vegetação espontânea, que você incorpora antes de cultivar a próxima cultura, e esse micronutriente lá vai se decompor, esse resíduo vegetal, e vai liberar nutrientes para as plantas. E não é só, vamos dizer assim, esses resíduos da parte aérea, mas também das raízes. Que às vezes a gente só acha que a planta acumula nutrientes na parte aérea, mas ela também acumula nas raízes. Mesmo que você colha, mesmo que aquela parte aérea saia da área, né, vai ser usado para alimentação animal, não sei o quê, mas aquele tronquinho lá de planta e as raízes que estão lá enterradas no subsolo, elas vão apodrecer, vão se decompor e vão liberar nutrientes. E muitas vezes isso já atende à demanda de micronutrientes para a cultura seguinte, né? O teor de argila do solo também é outra característica importante, porque a argila é a fração granulométrica do solo que retém os nutrientes. Os nutrientes disponíveis do solo para a planta, eles estão armazenados ou guardados na fração argila. Não é na fração areia, nem na fração silta, é na fração argila. Então, de modo geral, solos argilosos têm maiores estoques de micronutrientes do que solos arenosos. Gente, solo arenoso é pobre em tudo. Solo arenoso é pobre em tudo. É tanto pobre em matéria orgânica como pobre em nutrientes, né? E a matéria orgânica do solo, ela se acumula mais em solos mais argilosos. Quando o solo é arenoso, falta colóide mineral para proteger a matéria orgânica da decomposição. Então, você tem aí essas duas coisas. Teor de matéria orgânica baixo e teor de argila baixo é uma situação em que você já espera problema de deficiência de micronutrientes. Então, por exemplo, aqui no semiárido. Os semiáridos são os solos que têm os menores teores de matéria orgânica do Brasil, estão aqui nos solos do semiárido. O teor de matéria orgânica é baixo. O solo não tem muitos resíduos vegetais, né? Por algum motivo ou outro, não tem muitos resíduos vegetais. É uma areia pura, né? Você está trabalhando com solo arenoso e pobre em matéria orgânica, então você já espera problema de deficiência de micronutrientes. Então, quando você vai plantar, você já tem essa preocupação de fazer uma pulverização foliar com micronutrientes. Se você vai fazer alguma adubação orgânica com composto orgânico, esterco de curral, assim, você vai, com isso, suprir aí, fazer adubações preventivas. Por quê? Porque você já espera. Seu solo é pobre em matéria orgânica e é arenoso. Então, um sistema desse, de solo arenoso e pobre em matéria orgânica, você já espera deficiência de nutrientes. Você já pode ir se prevenindo, fazendo aí alguma aplicação de micronutrientes via fertirrigação ou pulverização foliar. Outra coisa que influencia, potencial de oxirredução do solo. A gente já estudou aqui sobre isso e a gente percebe que, nesse caso, somente aí o ferro e o manganês. O ferro e o manganês são os dois nutrientes que têm muita facilidade de sofrer mudanças de acordo com o potencial de oxirredução do solo. Nós vamos ver daqui a pouco com mais detalhes. E o pH do solo também tem muita influência, porque quanto maior o pH do solo, menor é a disponibilidade de micronutrientes metálicos. Então, na prática, esses 4 fatores aqui são os que têm maior peso, vamos dizer assim, que mais influenciam os estoques de micronutrientes no solo para as plantas. As principais formas absorvidas: os micronutrientes catiônicos. O ferro, ele pode ser absorvido tanto na forma de ferro 2 como na forma de ferro 3.
cobre 2, manganês 2 ou manganês 4, zinco 2 e níquel 2. Observe que o manganês e o ferro têm duas formas aqui. O ferro 2 é o ferro ferroso, reduzido, que ocorre em ambientes de baixo potencial redox, solos hidromórficos, solos saturados com água, solos de drenagem deficiente. Então, há redução de ferro 3 para ferro 2. O ferro 2 é muito solúvel, o ferro 3 é pouco solúvel. Então, a planta absorve tanto um quanto o outro, mas o ferro 2 é mais solúvel. Da mesma forma, aqui o manganês 2 e o manganês 4. O manganês 2 é a forma reduzida e o manganês 4 a forma oxidada. Os aniônicos, o boro, o molibdênio e o cloro. Então, cloro na forma do ânion cloreto, molibdênio na forma do ânion molibdato, e o boro, a maioria dos solos, pela faixa de pH que ocorre nos solos, o boro é absorvido na forma de ácido bórico, mas quando o pH aí vai de 7 para cima, o H2BO3 já ganha importância. Quantidades acumuladas nas plantas. Normalmente você encontra, se você fizer aí um grande levantamento de análise foliar de várias espécies vegetais, várias culturas, você vai observar sempre maiores teores de cloro nas plantas, tanto pela abundância desse elemento químico aí nas águas de irrigação, mas pela grande quantidade de cloro que se aplica via cloreto de potássio, nas culturas. Agora, as plantas, de modo geral, elas aguentam, elas suportam excesso, muito cloro demais da conta, sem ter problema de toxidez. Então, normalmente, você encontra nas análises foliares aí das culturas, teores mais elevados de cloro, depois ferro, depois manganês. Esse ferro e manganês, como eles têm facilidade de sofrer redução em ambientes não muito bem drenados, então eles têm alta solubilidade nessa condição reduzida. E eles normalmente têm teores elevados nas plantas. Dificilmente, por exemplo, aqui na nossa região, mesmo com pH elevado, as culturas aqui tudo tem ferro e manganês em teores maiores do que o que a planta precisa, sobrando. Depois vem o zinco, o boro, cobre, molibdênio e níquel. É claro, gente, que essa sequência depende de cultura, varia de uma cultura para outra, varia com o manejo, a adubação, as condições do solo, então podem influenciar. Mas, de modo geral, isso aí é só uma generalização. De modo geral, você encontra mais ou menos essa sequência. Quanto à mobilidade dos micronutrientes na planta, já falamos que mobilidade de nutrientes na planta se refere à mobilidade no floema, que transporta a seiva elaborada. Então, com exceção do molibdênio, que tem uma certa mobilidade no solo, uma mobilidade aí intermediária, os micronutrientes, em geral, são pouco móveis na planta. Então, de modo geral, os sintomas de deficiência dos micronutrientes se manifestam primeiramente e principalmente nos tecidos mais jovens das plantas, nos tecidos apicais, nas extremidades dos ramos, semelhante ao enxofre. Então, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, que a gente estudou até aqui, eles são móveis na planta, os sintomas é mais nas folhas velhas. No caso dos micronutrientes, tem baixa mobilidade na planta, os sintomas de deficiência ocorrem principalmente nas folhas mais novas. Então, vamos, a partir de agora, ver aqui os principais fatores que influenciam a disponibilidade de cada um dos micronutrientes. Então, já falamos que o ferro ele é absorvido na forma de ferro 2 e ferro 3. Eu coloquei aqui principalmente de ferro 2. Professor, Oi. o senhor falou que os micronutrientes eles são pouco móveis na planta e no solo. Olha, no solo,
eles têm também baixa mobilidade porque eles ocorrem em baixas concentrações. Em baixas concentrações no solo, então ele se desloca principalmente por difusão, porque ocorre em baixos teores no solo. Os nutrientes que ocorrem em maiores teores no solo se deslocam principalmente por fluxo de massa, mas aqueles de baixos teores, principalmente por difusão. Agora, ainda tem variação de um nutriente para outro, porque, por exemplo, o zinco, ele pouco move igual a fósforo, porque o zinco, os solos têm uma afinidade muito grande de dissolver zinco, ele é muito afetado pela capacidade tampão dos solos, então, entre os micros, eles têm uma mobilidade mais baixa ainda. Agora, no caso de ferro e manganês, eles são, dos micronutrientes, são aqueles que ocorrem em maiores concentrações, juntamente aí com o cloro. O cloro tem alta mobilidade no solo porque ele é um ânion, não tem interação nenhuma com a fase sólida, então o cloreto ele tem altíssima mobilidade no solo. O cloreto tem alta mobilidade no solo. Por isso que o rio, o mar está cheio de cloreto de sódio, porque o cloreto desce com muita facilidade. Enquanto o sódio é o cátion de maior mobilidade, o cloreto é o ânion de maior mobilidade. Agora, o ferro e o manganês, eles têm uma mobilidade maior em ambientes com problema de drenagem, porque eles é reduzido para ferro 2, para manganês 2, aí ele tem uma alta solubilidade. A concentração em solução aumenta muito quando você tem abaixamento do potencial redox. Então, você tem, na verdade, você tem variações grandes. Agora, cobre, zinco, molibdênio, níquel, que ocorrem em baixas concentrações no solo, não aumenta a concentração deles com potencial redox baixo. Então, esses aí são muito lentos. A mobilidade é muito pequena no solo. Então, assim, quanto à mobilidade do solo, vamos dizer assim, ela é variável e, no caso de ferro e manganês, em ambientes aerados, ambientes que não são hidromórficos, é lento, mas em ambiente já com a drenagem um pouco deficiente, ou sob irrigação localizada de alta frequência, então dentro do bulbo úmido ali, aí a mobilidade deles é bem maior. Então, é bem variável. Agora, na planta, aí sim, na planta, você tem aí uma mobilidadezinha maior para o molibdênio, mas os demais micronutrientes são pouco móveis na planta. Então, quando você vê os sintomas, você vai observar plantas com as gemas apicais, as folhas novinhas, os brotos, com coloração estranha, diferente. Então, a grande suspeita de deficiência de micronutrientes. Enxofre também dá deficiência nas folhas novas. Ok? Os compostos de ferro 3 são de baixa solubilidade. O ferro 3 ele precipita facilmente com a hidroxila para formar hidróxido de ferro no solo. É muito baixa a solubilidade. Ele vai ter uma solubilidade maior em condições de acidez, né? Veja que o ferro é tão complicado, o ferro 3 de solubilidade, e por isso que os remédios aí para anemia é todo ferro 2, né? Ferro ferroso, sulfato ferroso, né? Eu, quando era menino, tomei muito sulfato ferroso do governo, né? Do SUS, né? Então, porque o ferro 2 ele é bem mais solúvel. Então, os compostos de ferro 3 são de baixa solubilidade, fazendo com que a concentração de ferro 3 na solução do solo seja muito pequena. E sendo muito pequena, aí ele tem mobilidade menor, é mais por difusão e assim por diante. A concentração de ferro na solução do solo diminui muito com o aumento do pH. Para o acréscimo de cada unidade de pH, a atividade de ferro 3 em solução diminui 1000 vezes e a de ferro 2, 100 vezes.
A redução de ferro 3 para ferro 2 em ambientes com excesso de água aumenta a disponibilidade de ferro para as plantas. Eu quero chamar muito a atenção de vocês para isso aqui. Isso é a mesma coisa que acontece com ferro, acontece também com manganês. Então, tanto ferro quanto manganês são dois nutrientes que facilmente são reduzidos. Ferro 3 para ferro 2 e manganês 4 para manganês 2. Isso ocorre tanto em solo alagado, mas também ocorre no interior dos microporos. Porque, às vezes, a gente só acha que tem redução de nutrientes aí, de ferro e manganês, nitrato, sulfato. A gente só acha que existe isso se o solo estiver encharcado de água, tiver uma lâmina de água em cima. Mas não é assim, não é só nessas condições. Porque um solo argiloso, ele tem macroporos e tem microporos. E aqueles microporos, os microporos, eles permanecem saturados com água durante um período bem maior. Então, se você trabalha, como é muito comum aqui na região de Mossoró, de Baraúna, se você trabalha em um solo argiloso e pratica irrigação de alta frequência, se irriga todo dia, você não dá tempo o solo a secar, não dá tempo o solo baixar muito da capacidade de campo, não. Aí você chega com outra irrigação. Então, o que é que acontece? O nível de água dos macroporos baixa, né? Depois, na próxima irrigação, sobe, mas o nível de água dos microporos vai estar, na grande maioria das vezes, vai estar saturado. Então, no solo, no interior da massa do solo, lá dentro, você tem diferentes potenciais redox. Nos macroporos, né, que tem um teor de oxigênio maior, o potencial redox está mais alto. Mas nos microporos, principalmente no interior de microagregados, esse potencial redox é baixo, porque cria uma espécie de microsítios de alagamento lá dentro no interior dos microagregados. E isso é comum quando você trabalha com irrigação de alta frequência, como a irrigação por gotejamento, que todo dia você irriga. Você não espera o solo secar, você irriga todo dia. É porque é a conta-gota. É a conta-gota, sim, mas você está mantendo o solo numa umidade aí da capacidade de campo para cima. Isso é ótimo para aumentar a difusão de fósforo, né? Aumenta muito a eficiência da adubação fosfatada, e isso também favorece uma maior redução de ferro e de manganês e, consequentemente, um maior teor de ferro e manganês na planta. Aqui nos nossos solos derivados de calcário, embora a gente tenha pH elevado de 7,5, por exemplo, mas as plantas aqui estão muito bem obrigadas de ferro e manganês. Ferro e manganês sempre está bombando, acima do mínimo necessário, acima do ideal, porque você tem esse baixo potencial redox nesses microsítios de alagamento, e a raiz que está ali pertinho vai absorver esse ferro e manganês reduzido e vai suprir a necessidade das plantas. Então, o pH do solo e o potencial redox são os dois principais fatores que influenciam a disponibilidade de ferro para as plantas. Em solos calcários ou alcalinos, a acidificação de partes da zona radicular, ou seja, que a gente chama de rizosfera, pode ser um método efetivo de prevenir deficiências de ferro, porque qualquer ação que diminua o pH ali próximo da raiz vai melhorar a absorção de micronutrientes. Então, um adubo amoniacal, né, que vai ali sofrer nitrificação, né, vai nitrificar. Então, na passagem do amônio para nitrito, a gente já viu aqui que libera hidrogênio. E esse amônio pode vir de adubo, de matéria orgânica, de onde for. Qualquer amônio no solo, ele vai ser oxidado aí a nitrito e a nitrato. E nessa oxidação do amônio a nitrito, que é aquela primeira fase ali, já libera os hidrogênios, acidifica a rizosfera,
se você trabalha com irrigação por gotejamento e faz alguma lavagem do sistema para prevenir entupimento de gotejadores, formação de algas, né, de lodo nos gotejadores, aquele ácidozinho que cai ali, ele fica restrito àquele volume de solo menor no bulbo úmido, aí o pH ali dentro vai ser mais baixo do que o pH fora. Então, isso acontece. Agora, uma coisa mais efetiva ainda é a acidificação da rizosfera pelas plantas. As plantas que acidificam rizosfera são muito eficientes, tá certo? Então, o pH do solo, quanto maior o pH do solo, menor a disponibilidade de ferro, e essa questão de potencial redox, que a gente já falou e já explicou para vocês, chamando sempre a atenção de que essa redução de ferro 3 para ferro 2 não acontece somente com solo alagado, não. Solo argiloso, que é irrigado com irrigação de alta frequência, onde o teor de água no solo está aí sempre da capacidade de campo para cima um pouco, nessa situação, a redução de ferro 3 para ferro 2 no interior dos microporos, dos microagregados. Em solos aerados, o potencial redox varia de 400 a 700 milivolts, enquanto que em solos alagados e inundados cai para valores negativos. Não vamos entrar nessa questão desses números. O fato que é importante a gente entender é que ferro 3 é pouco solúvel e ferro 2 é muito solúvel. Em cultura de arroz, irrigado por inundação, você pode, dependendo do solo, se o solo for muito rico em ferro, você pode ter, quando alaga o solo, o teor de ferro 2 pode subir demais e causar até um efeito tóxico aí, de excesso de ferro. É claro que o arroz, por ser cultivado nesses ambientes, ele tem uma certa resistência, né? Mas às vezes tem solo que é mais rico em ferro do que outros. Outra coisa importante que é comum a gente observar aqui no semiárido é a questão nesses pequenos sítios, fazendas e sítios em que o cara lá tem um poço raso, um cacimbão que cava lá, principalmente nas várzeas. É muito comum ali, por exemplo, nas várzeas do Rio Açu, é muito comum nas várzeas do Rio Açu, pessoal, a fonte de água que mais eles utilizam é cacimbão. Cavado ali naquela solo de várzea, pega a água ali do lençol freático, alguns cacimbão, às vezes, que é o poço Amazonas, né? Ou poço mesmo, né? Poço. E essa água, normalmente, é uma água rica em ferro 2. É uma água rica em ferro 2. Porque os sedimentos aluviais ali da região é rica em ferro. Então, essa água que está lá embaixo do lençol freático é uma água rica em ferro 2, ferro solúvel. Então, quando ele bombeia essa água para cima, quando essa água entra em contato com oxigênio aqui em cima, na atmosfera, então você tem oxidação de ferro 2 para ferro 3. Então, é comum você ver, às vezes, o motor ferruja, aquelas crochas de ferrugem no motor, na parede, né, do cacimbão, na parede do tanque, às vezes até na parede dos sucos, às vezes quando tem uma poça d'água assim no chão, vai secando, aí às vezes você vê alguma crostazinha, aquela cor de ferrugem ali, já é o ferro 2 em contato com oxigênio, se oxidando a ferro 3. E o ferro 3 precipita facilmente porque tem baixíssima solubilidade. E se você irrigar as culturas por aspersão com essa água, então você bombeia lá no cacimbão, bota lá no tanque, no recipiente daquele tanque, aí você vai distribuir, vai bombear, por exemplo, irrigação por aspersão, para irrigar as culturas. Onde aquela água bater nas folhas, nas plantas, aquela folha vai ficar enferrujada, né? Por quê? Porque a água bate ali na folha, é uma água rica em ferro 2, quando aquela água, à medida que a água vai evaporando, e vai o quê? Oxidando o ferro 2 para ferro 3 e precipita ali em cima da folha. Então, não sei se alguém aqui já tem experiência nisso, já viu, mas
muitas vezes acontece das folhas de culturas irrigadas por aspersão, nesses ambientes, ficar amarelada, de cores ferruginosas por causa disso. Algumas plantas são eficientes na absorção e translocação de ferro, pois toleram e se adaptam à carência de ferro no solo. Alguns mecanismos, por exemplo, pode ser a acidificação da rizosfera. A planta pode exudar pelas raízes hidrogênio e baixar o pH. O que é a rizosfera, gente? A rizosfera é aquele ambiente que está próximo da raiz, né? Que de fora, de longe, a gente não vê, mas se você pegar uma lupa e der um zoom e for lá perto da raiz, a atividade biológica e química ao redor da raiz é muito grande. O ambiente químico da rizosfera é totalmente diferente do ambiente químico não rizosférico. Então, a rizosfera o solo rizosférico, é aquele solo que está em contato, né, junto com a raiz, com as raízes das plantas. Então, ali acontece muita coisa diferente do que acontece fora. E aquilo ali, por menor que seja a magnitude dos fenômenos, mas as plantas precisam mesmo de pouco micronutriente, né? Micronutriente é exigido em pequena quantidade pelas culturas. Então, qualquer acidificaçãozinha de rizosfera que acontece ali já favorece a absorção de micronutrientes, embora o pH do solo não rizosférico seja maior. E tem planta que ainda pode exudar substâncias redutoras pelas raízes, que vão reduzir ferro 3 para ferro 2. Então, isso pode também melhorar a absorção de ferro. Então, isso varia de espécie para espécie, de planta para planta. Ok, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. No caso, os solos argilosos vão ter maior teor de fósforo não, de ferro, né? Em solos que têm a maior quantidade de disponibilidade de água. Sim, você quando tem solo argiloso, tem uma maior proporção de microporos, e em solo dessa natureza, você pratica irrigação de alta frequência, você irriga direto, não deixa o solo secar. O solo vai ficar, a grande parte do tempo, com teor de água aí da capacidade de campo para cima, que é comum nas irrigações localizadas por gotejamento em solos argilosos aqui da nossa região. Então, numa situação como essa, lá no interior dos microporos, ali tem microsítios de alagamento. Ali, o solo vai ficar alagado pontualmente ali naquele perímetrozinho ali, e ali, bem localizadamente, vai ter redução de ferro 3 para ferro 2, e aí a planta, a raiz que tiver ali, vai absorver esse ferro e vai atender demais da conta a necessidade das culturas. De modo assim que, na prática, não é comum a pessoa estar adubando com ferro e manganês, porque você tem uma quantidade maior desses micronutrientes, são fáceis de ser absorvidos em situações assim como essa. E no caso aqui da nossa região, as culturas, as análises foliares dão ferro e manganês normalmente acima do ideal. Ok? Professor, Oi. professor, em cultivo de arroz, não é comum ter a correção do solo, não, né? Porque o senhor falou que o ferro, ele, em locais que tem bastante concentração, ele eleva muito a quantidade de ferro 2 e que pode ser tóxico às plantas. Mas geralmente na cultura quando vai fazer plantio de arroz, o pessoal antes não faz a correção, não, né? Com calcário. O arroz, ele é plantado, arroz irrigado por inundação, ele é plantado em solos de várzeas, né? Se essa várzea tiver pH baixo, né, o pessoal faz sim correção
com calagem e tal, mas não é muito comum, não. Porque o próprio processo de redução do solo, a gente viu que tende a aumentar o pH. O próprio processo de alagamento, ele consome hidrogênio e tende a aumentar o pH. Então, só se for na região que tenha os sedimentos aluviais que formaram o solo flúvico ali, seja muito ácido. Aí pode ser que justifique alguma calagem, mas normalmente não há necessidade, porque você tem um ambiente de pH mais elevado. Mas, numa situação como essa, de irrigação por inundação, aí vai sim ter formação de ferro 2. O ferro 2 tem alta solubilidade e, dependendo do teor de ferro naquele solo, você pode ter até um efeito tóxico. Se eu não estou enganado, acho que chama no arroz de bronzeamento. O bronzeamento é um sintoma da toxidez do excesso de ferro no arroz. Agora, o arroz é uma planta adaptada a esse tipo de sistema. Então, para poder também dar toxidez de ferro em arroz, tem que ser uma várzea muito rica em ferro. Então, a gente tem que entender que não é só, assim, o alagamento não vai fabricar ferro por geração espontânea, não. Só vai ter muito ferro solúvel e a ponto de causar toxidez na planta de arroz se o material do solo, se o solo já for muito rico em ferro. Ok? Então, vamos agora para o cobre. O cobre, diferente do ferro, não tem influência de potencial de oxirredução. O cobre, juntamente com o zinco, é um dos micronutrientes que ocorrem em mais baixas concentrações no solo. Você pode encontrar cobre tanto na forma iônica, de cobre 2, ou quelatado com algum ânion orgânico de baixo peso molecular. Cobre adsorvido às cargas negativas dos colóides minerais e orgânicos, mas isso é em baixíssima concentração. O cobre, ele pode ser adsorvido especificamente em superfície dos óxidos de ferro e de alumínio. Então, a gente vai ver aqui que essa turma aqui, a hematita, a goetita, a gibicita, esses óxidos de ferro e alumínio, eles não são especialistas só em absorver fósforo, não, viu? Eles também absorvem muito cobre, zinco, tá certo? Então, é um grude, esses óxidos de ferro e alumínio absorve todo mundo que passa por perto deles. E merece atenção a questão da afinidade que o cobre tem com a matéria orgânica. O cobre tem muita facilidade de ser complexado pela matéria orgânica e, inclusive, pode a matéria orgânica, esses compostos orgânicos, substâncias úmicas, ânions orgânicos de baixo peso molecular, eles complexam o cobre, ele se liga ao cobre e tira o cobre da solução e pode temporariamente fazer com que esse cobre fique indisponível para a planta, mas em pouco tempo, poucos dias, esses compostos orgânicos, esses ânions orgânicos de baixo peso molecular que complexou esse cobre, esses ânions orgânicos eles vão ser mineralizados pelos micro-organismos, para virar CO2 e água, aí libera o cobre lá na frente, de modo que é tranquilo. Então, o cobre também tem influência de pH. Lembra, gente, daquela aula de calagem que eu mostrei um gráfico para vocês, em que mostra lá uma reta, né? Ferro, cobre, manganês e zinco tem a sua solubilidade no solo diminuída com o aumento do pH, né? Ferro, cobre, manganês e zinco. Então, pH é importante. A matéria orgânica é importante porque o cobre se liga facilmente a agrupamentos carboxílicos e fenólicos da matéria orgânica para formar complexos estáveis, o que pode diminuir temporariamente a disponibilidade desse micronutriente no solo para a planta. Mas isso aí, como eu digo, é temporário, porque esses próprios compostos orgânicos que se ligam a esse cobre, esses compostos orgânicos vão sofrer mineralização
vão sofrer mineralização pelos micro-organismos. E quando eles mineralizarem, vão liberar o cobre também. Porque qualquer composto orgânico, quando ele é mineralizado, ele libera os nutrientes que estão fazendo parte da sua estrutura. Então, isso não é problema. Às vezes a pessoa diz, não, então eu não vou aplicar matéria orgânica no solo, eu não vou fazer uma adubação orgânica, senão essa matéria orgânica pode complexar o cobre e torná-lo disponível para a planta. Gente, mas a gente esquece, às vezes, que a matéria orgânica é rica em micronutrientes. Então, ela pode complexar ali, sei lá, 3 cobre, mas ela tem 10 ou 15 para oferecer. Então, no final das contas, é muito vantajoso. Inclusive, na prática, uma das formas mais eficientes de você prevenir deficiência de micronutrientes é fazer adubação orgânica. A adubação orgânica com esterco de curral, esterco de aves, de suínos, de caprino, os estercos, os materiais orgânicos, eles carregam nutrientes consigo. Então, são fontes de micronutrientes a matéria orgânica. Os óxidos de ferro e de alumínio influenciam na dissorção do cobre. Então, se for o caso de você, não, eu realmente estou detectando que o meu solo é muito pobre em cobre, eu fiz uma análise de solo e vi que o teor de cobre é baixíssimo, eu já tenho experiência aqui nessa área, que as culturas aqui, fiz uma análise foliar e detectei, que a minha planta está com teor de cobre baixo. Então, eu vou ter necessidade de adubar com cobre da próxima vez, para evitar deficiência na próxima cultura. Agora, se o seu solo for rico em óxido de ferro e alumínio, então pode ter certeza que a sua adubação com cobre vai perder eficiência por causa da presença dos óxidos de ferro e alumínio, que absorve não somente o fósforo, mas cobre também. Agora, você pode aplicar cobre de diversas formas. No solo, esses micronutrientes você tem já adubos no mercado que é fonte de micronutriente, que é quelatizado, tem as fritas, você tem muitas opções. Adubação orgânica, você vai proteger o cobre dessa adsorção aos óxidos de ferro e alumínio. Você pode fazer adubação foliar. Inclusive, também tem outro detalhe. Culturas que recebem muita aplicação de fungicidas, porque isso varia de cultura para cultura, mas culturas que recebem muita aplicação de fungicidas, muitas vezes não tem problema nenhum de deficiência de cobre, porque muitos fungicidas são à base de cobre, são fungicidas cúpricos, que chamam. Então, muitas vezes, vai micronutriente nos próprios venenos defensivos agrícolas, agrotóxicos, enfim, que aplica no solo. Então, esses produtos agrotóxicos, defensivos agrícolas, veneno, essas coisas todas, que muitas vezes se aplica na agricultura, muitas vezes essas substâncias contêm cobre e outros micronutrientes também, e acaba você indiretamente fazendo uma adubação e suprindo a planta com aquele cobre que ela precisa. A concentração de cobre na solução do solo é muito baixa, sendo controlada por mecanismo de adsorção aos óxidos de ferro e alumínio. É claro que isso só vai ser importante em solos muito desenvolvidos, com minerais altamente intemperizados, que têm altos teores de óxido de ferro e alumínio. Em outras situações, essa adsorção não é importante, E a questão da complexação do cobre com a matéria orgânica, mas, repito, a matéria orgânica que você adiciona ao solo, ela contém muito mais cobre do que esse cobrezinho que ela possa complexar. E mesmo assim, a complexação do cobre, ela é temporária. Os micro-organismos, vamos supor lá que tem lá um ânion orgânico de baixo peso molecular, que complexou esse cobre. Mas só que esse ânion orgânico
daqui a poucos dias ele vai ser oxidado pelos micro-organismos. Os micro-organismos vão transformar ele em CO2, e aí ele vai liberar aquele cobre lá na frente. Então, não tem problema. Manganês. A química do manganês é muito semelhante ao ferro. Vamos até passar aqui mais rápido, porque manganês é muito semelhante ao ferro. Professor, No caso, pois não. os quelatos, eles ajudam a minimizar essa dissolção pelo solo? Ajuda. Os quelatos ajuda a minimizar, porque o cobre, né, o zinco, ele já vem protegido, ele não vem na forma iônica de zinco 2, de cobre 2, ele fica quelatado. Quando você aplica no solo, então ele não vai imediatamente ser absorvido. Mas esses quelatos vão se decompor no solo, aí ele vai soltar o cobre, né, depois, lentamente, vai soltar o cobre e a planta tem a chance de absorver. Então, ele protege, né, os quelatos, ele protege esse cobre, o zinco, né, da precipitação, né? Às vezes, quando a gente faz... Eu lembro que eu fiz, quando eu estava fazendo doutorado, eu paguei uma disciplina lá, e a gente tinha um experimento em casa de vegetação, e eu também já fiz em alguns trabalhos de pesquisa que eu orientei. Quando ia adubar com ferro, a gente fazia uma solução de micronutrientes para aplicar lá no vaso, no solo do vaso, onde a gente ia cultivar o milho, ao invés de dissolver o ferro em água, para evitar a precipitação e tudo, eu dissolvia o ferro numa solução de EDTA. O EDTA é um ânion orgânico, que complexa o ferro e protege o ferro da precipitação. Então, eu dissolvia em EDTA e aplicava no vaso, lá no solo do vaso, uma solução de ferro EDTA. Então, isso protegia ele da precipitação e depois esse EDTA vai se decompor no solo e vai liberar o ferro. Então, tem também alguns adubos com micronutrientes que esses micronutrientes vêm quelatados, ou seja, assim, são protegidos tanto de precipitação como de adsorção aos óxidos de ferro. Professor, Oi. esse EDTA, a gente poderia utilizar também o fósforo com esse EDTA para proteger que ele possa ser complexado? Não, com fósforo não. O EDTA é um ânion e o fósforo é um ânion. Aí ânion com ânion não dá certo, não. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Só atração em cargas elétricas de sinais contrários. Então, gente, no caso, a gente viu que o ferro 3 é o ferro. Oi. O senhor usou o EDTA em quê? Foi no cobre, no ferro? Foi para evitar a precipitação? No ferro. Somente? Eu dissolvi o cloreto de ferro, ao invés de dissolver em água pura, eu dissolvi na solução de EDTA. Porque à medida que ia dissolvendo, o EDTA já quelatava o ferro e protegia o ferro da precipitação. Deixava o ferro mais solúvel. Então, gente, o ferro 3 é ferro ferroso, ferro oxidado, e o ferro 2, passa a borracha. Ferro 3 é ferro férrico oxidado, e ferro 2, ferro ferroso reduzido. No caso do manganês, o manganês 4 é o manganês oxidado, que você encontra em solos aerados. E o manganês 2 é o manganês reduzido, que você encontra em ambientes de baixo potencial redox, né, com falta de oxigênio. Então, tanto o manganês 4 como o manganês 2, você pode encontrar ele tanto ligado às cargas negativas do solo, quanto na solução do solo, e, semelhante ao ferro, a forma reduzida é mais solúvel do que a forma oxidada, né? O manganês 2 é mais solúvel do que o manganês 4. Em solos muito ácidos e ricos em manganês, a solubilidade do manganês pode ser alta o suficiente para causar toxidez em plantas, né? Então, às vezes acontece que alguns solos ácidos têm problema de toxidez não somente por alumínio,
mas também por manganês. É claro que não é só baixar o pH, não é só ter acidez que vai ter muito manganês, não. É como eu falei há pouco tempo, baixar o pH do solo não vai surgir ferro, manganês, cobre por geração espontânea, não. Só vai causar problema se tiver muito manganês no solo, no material de origem. Os principais fatores são basicamente os mesmos do ferro. Quanto maior o pH, menor a disponibilidade, né, de manganês, né? Então, quanto maior o pH, menor a disponibilidade de manganês. E essa questão de água, de potencial redox, né, que é muito importante, chamando a atenção sempre que isso ocorre não somente em ambiente alagado, mas também no interior de microporos, né, de solos argilosos, principalmente quando irrigados com irrigação de alta frequência, certo? Então, manganês é muito semelhante ao ferro. Agora vamos para o zinco, né? O zinco que ocorre em teor no solo muito baixo, assim como acontece com o cobre, só que o zinco ele tem uma afinidade muito grande. O cobre tem, mas o zinco tem muito mais de ser adsorvido aos óxidos de ferro e alumínio, né? Ele tem uma afinidade muito grande, igual ao fósforo. Ele também pode ser complexado em substâncias orgânicas, em ânions orgânicos, não tanto quanto o cobre. O cobre tem muito mais afinidade com a matéria orgânica. Já no caso do zinco, tem muito mais afinidade com o óxido de ferro do que o cobre. Na solução do solo, o zinco se encontra na forma de zinco 2, que é a forma absorvida aí pela planta. E aqui, né, queremos chamar a atenção disso, devido à forte interação do zinco com o solo. Essa interação do zinco com o solo é essa absorção específica de zinco aos óxidos de ferro e de alumínio, semelhante ao que acontece com o fósforo. Então, este elemento se movimenta lentamente no solo por difusão, à semelhança do fósforo, porque aqui no zinco tem duas coisas que contribuem. Uma é porque ele também tem baixo teor no solo, baixa concentração, um micronutriente ocorre em baixa concentração no solo, e em segundo lugar, uma forte interação com o solo. Os principais fatores, pH, mais uma vez, né? Quanto maior o pH, menor a disponibilidade de zinco. Calagem excessiva pode causar deficiência de zinco, não somente de zinco, gente, mas também desses micronutrientes metálicos. Lembre-se que sempre que a gente fizer uma calagem no solo, nós vamos aumentar o pH do solo, em consequência, nós vamos diminuir a disponibilidade de micronutrientes. Sempre vai acontecer isso. Vamos dizer assim, a diminuição da disponibilidade de micronutrientes é um efeito colateral da calagem, um efeito colateral inevitável da calagem. Sempre vai fazer isso. Professor, então a gente não deve nunca fazer calagem. Não vamos mais fazer calagem, não, porque o teor de micronutrientes vai diminuir. Bom, mas aí você tem que ver o custo-benefício, botar na balança. Todo remédio causa efeito colateral e ninguém deixa de tomar remédio, tá certo? Então, você tem que ter cuidado para não colocar calcário demais, para não errar nos cálculos e colocar calcário demais, para esse pH não subir demais. Inclusive, o ideal é que trabalhe aí para que o pH fique em torno de 6. Antigamente, tinha muito a ideia que o pH ideal era de 6,5 para 7, mas isso está ultrapassado. As pesquisas têm demonstrado que é melhor você trabalhar com pH em torno de 6, que é o ideal, que é para não dar muito problema de deficiência de micronutrientes, tá certo? Outra coisa, isso aqui a gente colocou aqui para zinco, mas serve também para ferro, cobre, manganês. Calagem excessiva pode causar deficiência do micronutriente,
Mas esse perigo, vamos dizer assim, esse efeito colateral, ele tem maior probabilidade de acontecer em solos pobres e em matéria orgânica e arenosos. Em solos arenosos e pobres em matéria orgânica. Então, se você está trabalhando, se o seu solo é arenoso e é pobre em matéria orgânica, se for aqui do semiárido, já sabe que é pobre em matéria orgânica. E se, além disso, for arenoso, então é uma situação que você já espera problema de deficiência de micronutrientes. E se você faz uma calagem excessiva nesses solos, aí a probabilidade é muito maior. Até mesmo porque solo arenoso e pobre em matéria orgânica são solos que, além de ser naturalmente pobres em micronutrientes, são solos também que têm baixa capacidade de tampão da acidez, onde o pH pode subir demais, pode subir exageradamente, porque tem baixa capacidade de tampão da acidez. Então, isso está sujeito a acontecer. Outra coisa importante, doses muito elevadas de fósforo podem causar deficiência de zinco. Observe aqui que tanto o fósforo quanto o zinco são dois elementos essenciais às plantas, são dois nutrientes. Só que o zinco é exigido em pequena quantidade, o fósforo em grande quantidade, porque é um macronutriente. Então, o que acontece? Os solos, como tem pobreza generalizada de fósforo, os solos tropicais são muito pobres em fósforo, então a gente acaba necessitando aplicar doses elevadas de fósforo. Então, quando a gente aplica doses elevadas de fósforo no solo, esse fósforo, ao entrar em contato com esse zinco, porque esse fósforo em alta concentração, entra em contato com o zinco, então esse fósforo pode causar precipitação do zinco, na forma de fosfato de zinco. Porque o fósforo é um ânion, o zinco é um cátion, só que eles têm muita afinidade entre si. O fósforo reagir com o zinco forma um precipitado. E, então, doses muito elevadas de fósforo, que é comum a gente necessitar aplicar no campo, podem causar deficiência de zinco. E, claro, isso é principalmente em solos arenosos e pobres em matéria orgânica, principalmente em ambientes em que você já tem uma probabilidade maior de deficiência de zinco. E você tem que ficar mais atento ainda a esse problema se você for trabalhar com culturas mais exigentes em zinco. As gramíneas, por exemplo, como cana-de-açúcar, são culturas assim, mais exigentes em zinco. Milho, então milho, cana-de-açúcar, são culturas que, pela sua própria natureza, são mais exigentes em zinco. Então, olha, se eu estou trabalhando com a cultura que, naturalmente, ela é mais exigente em zinco, então já vou ficar esperto quanto a esse nutriente. E se eu vou trabalhar com solo arenoso e pobre em matéria orgânica, e sei que minha cultura exige zinco, então eu prefiro não arriscar. Então é melhor colocar ali algum zinco para prevenir esse problema. A absorção de zinco aos óxidos de ferro e alumínio, isso só vai ser importante se você for adubar o solo rico em óxido de ferro e alumínio, se for adubar com zinco, via solo, adubar via solo. Mas se você for aplicar zinco, pulverização foliar, adubo foliar rico em zinco, se for colocar zinco via fertirrigação, tudo isso vai melhorar e vai diminuir esse problema de absorção de zinco aos óxidos de ferro e alumínio. Complexação de zinco pela matéria orgânica, isso pode acontecer, assim como acontece com cobre, mas isso é de pequena magnitude, não tem muita influência, não. Podemos passar para o boro? Então, o boro, ele é um micronutriente aniônico. Ele ocorre no solo, principalmente na forma de ácido bórico, que é o H3BO3. Inclusive, quando a gente precisa adubar com boro, o adubo que a gente compra é ácido bórico. É ácido bórico, um pozinho branco, é o ácido bórico. Ele ocorre, predomina o ácido bórico na maioria dos solos, ou seja, em solos com pH abaixo de 7,
Quando o pH é acima de 7, esse ácido bórico começa a dissociar, né, forma H2BO3-, e pode até, em solos muito alcalinos, formar o ânion borato. O boro também tem questão de adsorção a óxido de ferro e alumínio. Observe que esse óxido de ferro e alumínio, hematita, goetita, gibsita, eles adsorvem tanto cátio quanto ânion. Não importa. Pode ser cátio, pode ser ânion, adsorve tudo. Adsorve fósforo, adsorve boro, adsorve zinco, adsorve cobre. É um negócio sério, né? Grande parte do boro disponível do solo se encontra ligado à matéria orgânica do solo. Ele é componente estrutural dos resíduos orgânicos, da matéria orgânica. Então, é muito importante isso. Qualquer coisa que facilite a decomposição dos resíduos aumenta o suprimento de boro para as plantas. Onde você tem uma maior mineralização de resíduos orgânicos, vai haver maior liberação de boro. Diga aí, Walter. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, a gente usava muito, eu trabalhava numa fazenda, e usava muito boro, no caso daqueles coqueiros que o olho do coqueiro começava a morrer, ficava murcho o olho do coqueiro, o coqueiro já era dado por morto. Aí a gente utilizava uma solução de boro, né? E aplicava no olho do coqueiro, aí o coqueiro se recuperava plenamente, nem parecia que ele estava morrendo, né? Aí, qual é a função do boro, assim, no caso na aplicação nessas partes novas que vem nascendo da planta? Olha, o boro, o sintoma de deficiência de boro normalmente está associado nas culturas. A gente vai ver depois, porque cada cultura manifesta o sintoma de forma específica. Existem algumas particularidades, mas de modo geral, o sintoma de deficiência de boro está muito relacionado a deformações físicas das partes apicais da planta, as partes em crescimento, né? Então, no olho lá do ramo, do galho, às vezes acontece também em fruto, inclusive, por exemplo, a deficiência de boro em mamão é parecido até com a virose do mamão, então está muito associado a isso. Quando você tem plantas perenes, da deficiência de micronutriente, uma coisa você faz o suprimento desse micronutriente para a planta e ela vai se recuperando, Agora, especificamente com essa aplicação de boro, não sei se era ácido bórico que vocês aplicavam, de aplicar essa solução no olho da planta de coqueiro, que você disse? Era, professor, coqueiro. Na verdade, o nome comercial era Borax, né? Se eu não me engano, era Borax. Bórax, né? Vem o ácido bórico. Então, isso, assim, eu não tenho experiência com relação a coqueiro, com relação a essa questão de boro, mas aplicando ali, certamente houve a absorção, né, de boro pelas folhas e por esses tecidos aí apicais, né, novos em crescimento, houve a absorção e aí a recuperação da planta, né? Eu não conheço essa técnica e nem a razão por que aplica no olho da planta. Se aplicasse nas folhas, não absorveria, não. Se aplicasse o boro via solo, né, também não resolveria. Eu não sei, eu não tenho experiência com o coqueiro, se a melhor opção é essa mesmo, de aplicar no olho da planta. Mas certamente... A gente aplicava lá no olho porque era o consultor que a empresa contratava, especialista nessa parte de coqueiro, sabe? Aí ele mandava aplicar no olho do coqueiro, porque era a primeira parte afetada do coqueiro, era o olho que ficava tudo enrolado e não abria as folhas, não conseguia abrir as folhas. Aí quando aplicava no olho do coqueiro, aquela parte toda enroladinha começava, sugava, né, o produto. E efeito mais rápido, né? Exatamente. Imediato. E recuperar, o coqueiro ficava totalmente recuperado, né? Isso aí é o que chama não tratamento preventivo, mas tratamento curativo, né? Exato. Para reverter, né? Não é para prevenir deficiência,
mas para corrigir uma deficiência grave e urgente, né? Exatamente. Exatamente. Então, é isso. Então, gente, grande parte do boro disponível do solo se encontra ligado à matéria orgânica do solo. Com exceção do cloro, o boro é o micronutriente mais móvel no solo e pode ser perdido facilmente do solo por lixiviação, principalmente em solos arenosos, onde a velocidade de filtração da água é maior, porque o boro ele fica muito na forma de ácido bórico, né? O ácido bórico, que é uma molécula neutra, nem é cátio nem é ânion, então ela desce com facilidade, não é absorvido ali as cargas elétricas do solo. Então, principais fatores que influenciam a disponibilidade de boro. Então, de modo geral, o aumento do pH do solo pela calagem aumenta a dissorção de boro aos hidróxidos de alumínio recém-formados pela calagem, diminuindo a disponibilidade para as plantas, mas, por outro lado, e esse outro efeito aqui tem mais peso, a calagem favorece a mineralização da matéria orgânica, aumentando a disponibilidade de boro para as plantas. Então, no grosso, no frigir dos ovos, isso aqui tem um efeito maior do que esse outro. Então, o aumento do pH do solo pela calagem, de modo geral, acaba favorecendo uma maior absorção de boro, e como grande parte do boro disponível do solo se encontra ligada à matéria orgânica, claro, quanto maior o teor de matéria orgânica, maior vai ser a disponibilidade de boro nesse solo. A quantidade e qualidade de argila vai influenciar nessa questão de adsorção de boro aos óxidos de ferro e alumínio, né? Se você precisar adubar o solo com boro, vai diminuir a eficiência, né, dessa adubação por causa dos óxidos de ferro e alumínio. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, né, que é a questão, né, daquela ideia de que a diferença entre o remédio e o veneno, muitas vezes, depende da dose. Depende da dose. Porque, no caso do boro, é o nutriente mais perigoso da gente cometer esse tipo de erro. Porque os limites entre a deficiência e toxidez de boro são muito estreitos, o que exige bastante cuidado para a aplicação de fertilizantes contendo boro. E aí, uma solução de bórax aplicado ali, pulverizado no olho da planta, é uma prática muito arriscada. Então, você precisa ter muito cuidado para preparar uma solução não muito concentrada. Tem que ser um negócio já testado anteriormente, com baixa concentração, para não aplicar demais e a coisa piorar. Porque boro, ele, às vezes, aquela dosezinha é de menos, mas se aumentar qualquer coisa, pode ser demais. Então, o limite é muito estreito. A diferença entre a dose remédio e a dose veneno é muito pequena. E, às vezes, tem agricultor que se confunde. Às vezes, ele está acostumado a adubar só com macronutriente e pesa lá os adubos na casa dos quilos, dezenas de quilos, e, às vezes, até mais de 100 quilos por hectare. Aí você tem uma recomendação de boro, aplique 1 quilo por hectare, 2 quilos por hectare de boro. Aí o cara vai pesar ali, rapaz, 2 quilos por hectare, tão pouquinho. Aqui eu não sei nem como é que eu vou espalhar isso bem direitinho, 1 hectare de terra. Também a adubação com micronutriente é um problema esse também. Se você vai usar adubo sólido, como é que eu vou distribuir uniformemente esses 2 quilos aqui de boro por hectare? Como é que eu vou distribuir espalhado de maneira uniforme? É complicado, não é fácil de fazer isso na prática. Quem trabalha com fertirrigação é fácil. É fácil. Se você for dissolver ele numa água de pulverização e usar pulverização, né, foliar, também isso ajuda. Mas para aplicar o boro aí é mais complicado. Uma solução também é você misturar esse boro junto com o nitrogênio da adubação nitrogenada, misturar com outros adubos, porque mistura bem, aí você tem um volume maior e aí facilita
né, os outros adubos servem como veículo aí de diluição para facilitar a distribuição. Mas se você for adubar só com boro especificamente, vai ter dificuldade para aplicar uma dose tão pequena por hectare, certo? O molibdênio, junto com o níquel, né, ele é o micro dos micros. Ele tem várias funções. Queremos chamar a atenção aqui do molibdênio para a importância que ele tem para a enzima nitrogenase e a redutase do nitrato. A nitrogenase é a enzima responsável, né, que tem nos micro-organismos, nas bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, a nitrogenase é a enzima que está lá na bactéria que fixa nitrogênio. Então, o molibdênio faz parte dessa enzima. E já teve alguns experimentos que andou demonstrando o benefício, por exemplo, para a cultura do feijão. O feijão, quando foi pulverizado com molibdênio, ele melhorou a fixação biológica e tal, e melhorou a questão da fixação biológica de nitrogênio. Então, pode ter algum benefício aí. Claro que só vai ter esse benefício em solos pobres em molibdênio, pobres em micronutrientes, de modo geral. E ele também tem influência na enzima redutase do nitrato, que é a enzima que as plantas têm, isso aqui já é na planta, porque a planta, por exemplo, absorve nitrogênio, principalmente na forma de nitrato. Só que quando o nitrato entra dentro da planta, esse nitrato tem que ser reduzido. Então, a redutase do nitrato é quem vai atuar nesse metabolismo de redução do nitrogênio dentro da planta. As plantas absorvem nitrogênio na forma do ânion molibdato. Ele pode ocorrer na solução do solo, complexado pela matéria orgânica, pode ser adsorvido aos óxidos de ferro e alumínio. Agora, a concentração de molibdênio no solo é muito baixa. É muito baixa, né? Como também é muito baixa a concentração de molibdênio na planta. E ao contrário dos outros micronutrientes, o molibdênio tem sua disponibilidade aumentada com o aumento do pH devido à dessorção, né, de molibdato aí dos óxidos de ferro e alumínio. As deficiências ocorrem mais em solos ácidos e a calagem muitas vezes já resolve o problema. E às vezes até, dependendo da cultura, o molibdênio que já tem nascimento, às vezes atende a necessidade da planta. Então, isso varia de planta para planta. A questão de argila, os solos argilosos apresentam maior capacidade de absorção de molibdato do que os arenosos, principalmente os que são ricos em óxido de ferro e alumínio, mas isso aqui seria uma importância maior, né, se você for adubar o solo com molibdênio. Mas as quantidades exigidas pela planta são tão pequenas que o que compensa aí é fazer adubação foliar, né, com molibdênio, né? O molibdênio pode causar problema de toxidez, porque teores elevados de molibdênio em relação a cobre, e aqui não é teor elevado de molibdênio assim, isoladamente, mas em relação ao cobre, né, teor de molibdênio dividido pelo teor de cobre. Quando tem muito molibdênio para pouco cobre em pastagens, isso pode causar problemas de toxidez no gado que se alimenta dessa pastagem, que os veterinários chamam lá de molibdenose, né, molibdenose. Então, é uma questão nutricional aí que já vem lá da pastagem, né, com muito molibdênio para pouco cobre, ou pouco cobre para muito molibdênio. O cloro, ele também é um micronutriente exigido em pequenas quantidades pelas plantas, como os demais micronutrientes, e no campo, né, normalmente não se tem observado problemas de deficiência de cloro nas plantas, né? Tem umas mais exigentes do que outras, né? Como já comentamos aqui no início, teve um estudante aqui que falou sobre essa questão de cloro, fazer análise de cloro para coqueiro, porque são plantas, né, devido à sua própria origem ali no litoral,
já está adaptado a esse ambiente rico em cloreto de sódio. Então, como coco e dendê, são culturas que exigem mais cloro do que outras, né? Mas também não podemos achar que essa maior exigência a ponto do cloro ser necessário ser absorvido numa quantidade tão grande quanto um macronutriente, né? Ela exige mais porque é adaptada àquele ambiente, né? O fato de uma planta ser adaptada e aguentar absorver muito nutriente não significa que ela exige, só produz muito se tiver muito cloro, né? Mas, mesmo assim, dando esse desconto, a cultura do coqueiro e do dendezeiro exige mais cloro do que outras. No solo, o cloro ocorre na forma iônica, ele é componente comum de vários sais solúveis, como cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio e cloreto de magnésio. Você não encontra precipitado de cloro no solo, né? Só vai precipitar se o solo secar, né? Então, se o solo for afetado por sais, for rico nesses sais solúveis aqui, se o solo secar, evidentemente que esses sais vão precipitar, formar aquela crosta branca no solo, né? No solo. O cloreto é o íon que apresenta menor interação com o solo e é facilmente perdida do solo por lixiviação, né? Então, em períodos de chuvas intensas, né? Se o solo for bem arenoso, então dá aquela lavagem e ele é muito facilmente removido do perfil. Então, você tem entradas de cloro no sistema através de água da chuva, mas isso não é muita coisa, mas chamamos a atenção aqui para a questão da água de irrigação. A água de irrigação, principalmente no semiárido, aí ela tem uma contribuição muito grande da questão do cloro. Aí o teor de sais da água de irrigação varia de fonte para fonte, né? Então, você tem uma água de rio, por exemplo, já tem um teor de sais mais baixo. Aí água de açude, de represa, água parada, né, de açude e represa, que fica em partes baixas da paisagem, é só recebendo sedimentos e água de drenagem das partes mais altas. Então, esses locais de água parada, de açude, de represa, de lagoa, então, são águas mais ricas em sais, inclusive vai evaporando a água e os sais vão se concentrando. Então, naquelas épocas mais secas do ano, quando o nível da água do açude e da lagoa está muito baixo, aí os sais vão se concentrando. Até que chegue outro inverno bom, outra estação chuvosa boa, para sangrar o açude. Aí, quando sangra o açude, sangra a barragem, aí vai embora um bocado de sal aí. Então, a água é renovada e a coisa melhora. Águas subterrâneas, dependendo do nível de profundidade da água e da formação geológica, você pode ter maior teores de sais do que outra. Aqui na nossa região, os poços perfurados no aquífero calcário são águas, né, produz águas mais salinas, mais ricas em cloreto, por exemplo. Já a água perfurada, retirada de poço profundo, de 900 metros de profundidade, lá do aquífero Arenito a sul, já são águas de baixa salinidade, com menor teor de cloro, né? Então, a água de irrigação sempre é algo que a gente precisa observar. O laboratório da UFESA faz análise de água para irrigação e determina o teor de cloro na água. E é só multiplicar, gente. É só multiplicar. Lá pela análise de água, você calcula, né? Tantos centimol de carga por litro. Então, você transforma ali centimol de carga em miligrama, né, por litro. E você calcula, para mim produzir aqui essa minha cultura, eu irrigo aqui, aplico tantos milímetros de água de irrigação, que equivale a tantos metros cúbicos, a tantos 1.000 litros ou milhões de litros, multiplica pelo teor lá da análise de água, você vai ver quantos quilos por hectare de cloro você aplica naquela cultura durante aquele ciclo.
Então, a gente não pode esquecer e nem desprezar os teores de nutrientes e até mesmo de outros elementos químicos que não são nutrientes, mas que estão presentes na água de irrigação. Né? Não existe água de irrigação pura, H2O. Toda água contém sais. E o cloreto de potássio é a principal fonte de potássio que a gente usa na agricultura. E o cloreto de potássio é 1 para 1. É um átomo de potássio para 1 de cloreto. Como o potássio é um macronutriente, e o potássio é o segundo macronutriente exigido em maior quantidade pelas plantas. Então, ao adubar as plantas com potássio, com cloreto de potássio, a gente está visando o potássio, mas indiretamente a gente está colocando cloro em excesso para as culturas. A sorte é que a maioria das plantas, elas toleram excesso de cloro sem ter problema de toxidez. Aí essa é a sorte. Senão a gente não podia usar muito cloreto de potássio, não. Mas, assim, a água de irrigação e o cloreto de potássio, eles aportam grandes quantidades de cloro no solo. E se você, por exemplo, está produzindo banana, cultura da bananeira, que é uma cultura muito exigente em potássio, então você aplica doses muito elevadas de cloreto de potássio. Então, meu amigo, é cloro que nem presta. Você aplica o solo e aí você tem que ter cuidado aí, monitoramento da evolução da salinidade do solo, se esse solo for argiloso, é mais perigoso ainda. Então, você tem que ter cuidado, porque bananeira consome muito potássio, você tem que aplicar muito cloreto de potássio e você pode estar enriquecendo o seu solo de sais, tá certo? Para terminar, o níquel, que é o filho caçula aí da lista dos micronutrientes. Foi o micronutriente descoberto, a sua essencialidade mais recente, em 1987. Os solos, né, apresentam teores variáveis de micronutrientes. Geralmente, solos ricos em ferro, cobre, manganês e zinco também são ricos em níquel. Solos derivados de basalto, né, de rochas básicas e ultrabásicas também são ricos em níquel. Existem poucas informações sobre os fatores que influenciam a disponibilidade de níquel do solo para as plantas, mas pela semelhança química aí com os outros micronutrientes metálicos, pode-se supor que os mesmos fatores que afetam a disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco também afetam a disponibilidade de níquel, particularmente no que se refere a pH. Ele faz parte da enzima urease. Essa enzima urease é a enzima, né, dentro da planta que é responsável pela degradação da ureia, né, tanto no solo como na planta, evitando o aumento da concentração de ureia na planta. Então, a ureia dentro da planta, a ureia é um subproduto do metabolismo do nitrogênio dentro da planta. Essa ureia não pode aumentar muito o teor, senão vai dar problema na planta. Aí o níquel ele faz parte da enzima urease, que vai degradando essa ureia. Então, não temos muitas informações, nem muitos detalhes com relação ao níquel, porque, assim como o molibdênio, o níquel e o molibdênio são, vamos dizer assim, os micros dos micronutrientes. Eles ocorrem em baixíssimos teores no solo, mas também são exigidos em baixíssimas concentrações, aí, em baixíssimas quantidades pelas plantas. Lá no livro texto tem mais informações aí no níquel, mas na prática não temos aí muitos problemas com deficiência de níquel, molibdênio, cloro, níquel, molibdênio, cloro, não tem muitos problemas de